E aí, sabe aquela velha discussão? Fé e razão, será que elas conseguem andar de mãos dadas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num projeto fascinante que se propõe a ser exatamente isso: uma ponte entre a espiritualidade e a ciência. Nossa, e essa é uma pergunta que fica cada vez mais complicada, né? A gente é inundado de informação por todo lado, o tempo todo. Mas como é que a gente pega tudo isso e transforma em sabedoria de verdade? Sabe, algo que realmente guia a nossa vida? Vamos dar uma olhada numa proposta que tenta justamente fazer isso. E é nessa busca que a gente encontra essa iniciativa, olha só, Momento de Sabedoria Espírita. O nome já é curioso, né? Mas o que será que eles fazem na prática? Vamos descobrir? Olha só que bacana a definição. A gente vê que a proposta não é só sentar para ler, ou só para fazer uma prece. É mais que isso. É criar um espaço onde a fé, ela tem que fazer sentido. E essa expressão, fé raciocinada, é o coração de tudo. É a ideia de que uma crença não só pode ser questionada, como ela precisa ser questionada para se tornar mais forte. E o legal é que isso acontece de verdade, tem dia e hora. Toda quinta, das 6 às 7 da noite. Uma horinha na semana para essa exploração. É aquele compromisso que a gente marca para sair um pouco do piloto automático e mergulhar de cabeça nesses temas. E é aqui que a gente vê na prática a proposta de mente aberta deles. Pensa só, eles colocam lado a lado um pesquisador, um médico como Raymond Moody, super conhecido pelos estudos sobre experiências de quase morte, e um clássico da pesquisa espírita, o Ernesto Bozano. Isso mostra que não existe medo de colocar para conversar dois universos que muitas vezes nem se olham. Mas espera aí, essa ideia de misturar fé com investigação, com ciência, isso não nasceu ontem, né? Para entender de onde vem essa mentalidade, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, lá na raiz de tudo, e conhecer a figura central por trás do espiritismo. E essa figura é Allan Kardec. É ele quem lança as bases, sabe? A ideia de uma fé que precisa ser lógica, que precisa ter uma estrutura. Ele é, sem dúvida, o pilar intelectual que sustenta um projeto como esse. E essa frase dele aqui, nossa, é a chave de tudo. Para e pensa um pouco. Uma doutrina espiritual que já nasce dizendo com todas as letras que se a ciência descobrir algo novo e provar que ela está errada em algum ponto, ela vai lá e se modifica. Isso é de uma abertura, de uma visão de futuro que é impressionante até para os dias de hoje. E aqui vem um complemento perfeito. A fé que não se abala, a fé forte de verdade, não é aquela que foge das perguntas. Pelo contrário, é aquela que consegue olhar para a razão, frente a frente, em qualquer época. E é exatamente esse exercício que o Momento de Sabedoria se propõe a fazer. Ok, a gente já entendeu a filosofia por trás, que é super potente, mas como isso vira prática? Como se organiza um encontro com essa base? A resposta está em 4 pilares que dão a estrutura para tudo. E o mais legal é ver como esses pilares se encaixam, um completa o outro. Primeiro, o esclarecimento doutrinário, para entender a base. Depois, o diálogo com a ciência, para provocar, para conversar. Aí vem a formação moral e consoladora, que é pensar, tá, e o que eu faço com isso na minha vida? E por fim, o acolhimento, que é ter um lugar seguro para tirar dúvidas. É um ciclo, sabe, um aprendizado completo. Agora, de todos esses, vamos focar um pouquinho nesse aqui. Diálogo com a ciência. Porque talvez ele seja o mais ousado. É aqui que aquela ideia de fé raciocinada sai da teoria e vai para o teste de fogo, sabe? Colocando espiritualidade e pesquisa científica para conversar na mesma mesa. E aí a gente volta para aqueles dois autores, Bozano e Moody, porque eles são o exemplo perfeito disso. A questão aqui não é forçar a barra e dizer que eles concordam em tudo, de jeito nenhum. A proposta é outra, é investigar. Onde será que a pesquisa psíquica lá de trás encontra algum eco, alguma conexão com a investigação médica de hoje? O exercício é esse, buscar os pontos de diálogo. É a fé encarando a razão na prática. Beleza, já vimos a filosofia, os pilares, os exemplos, mas e na hora H? Como é que funciona essa 1 hora de encontro na prática? Como o tempo é dividido? É quase uma pequena jornada. Começa com os minutinhos de comunicados, bem rápido. Logo depois, música, um momento para se centrar, sabe? Para chegar de verdade. Aí, uma parte super importante. Uns 10 minutos para contextualizar o autor e a obra. Ninguém fica boiando. E só depois disso vem o mergulho principal, com 30 minutos de comentário guiado. Para fechar, um tempo para reflexão e paz. Uma coisa vai levando a outra de forma bem pensada. Então, no final de tudo, qual é a grande proposta? O que se espera que alguém leve desses encontros?
A missão do projeto resume perfeitamente. E que missão, hein? Olha o equilíbrio nessas palavras. Instruir sem dogmatizar, ou seja, ensinar, mas não impor. Consolar sem iludir. Acolher, mas sem criar fantasias. Esclarecer sem impor. Mostrar um caminho, mas não obrigar ninguém a seguir. É uma abordagem que dá ferramentas, não regras fechadas. Respeita demais a jornada de cada um. Isso quer dizer, em bom português, que não é um clube fechado só para quem já sabe tudo. Muito pelo contrário. Não importa se a pessoa já estuda há anos, se é um iniciante curioso ou se só está naquela fase de busca, sentindo que falta algo. A porta está aberta. A ideia é ser um espaço de acolhimento para todo mundo. E no fim, tudo volta para essa grande questão, né? Onde é que o conhecimento vira sabedoria? Onde é que aquilo que a gente sabe na cabeça se transforma em quem a gente é de verdade? A meta de um projeto como esse não é só acumular informação. É dar o pontapé inicial nessa transformação. Uma jornada que, para cada um, leva uma vida inteira, não é mesmo?